pouca ação. Pensando nessa frase, talvez ela sirva para definir o padrão de comportamento de muitas pessoas em relação à vida cristã. Isto acontece porque há a falta de um referencial. Esta falta faz com que muitas pessoas levem uma vida cristã superficial, uma vida cristã bem abaixo da média, uma vida em que, embora façam muito barulho, mas elas vivem muito além do que seja de fato uma vida cristã. Nós começamos a desenvolver mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Nós começamos no último domingo. E a igreja aos Filipenses, a igreja em Filipos, foi uma igreja que nasceu no coração de Deus. Os irmãos devem estar lembrados que Paulo e a sua equipe estavam voltados para pregar o Evangelho nas igrejas, fundar igrejas, melhor dizendo, na Bitínia e na Ásia. Porém, o texto nos diz em Atos 16 que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de irem até esse lugar e pregarem o Evangelho. O Espírito Santo, então, dá um redirecionamento a Paulo e a sua equipe. Através de uma visão, em Atos 16 e 9, Paulo vai para a Europa. E ali ele começa a pregar o Evangelho na primeira cidade em que ele chega, a cidade de Filipos. Filipos era uma colônia romana. Existiam muitos soldados romanos, digamos, já aposentados e que viviam ali. Havia muitos cidadãos romanos ali. Existiam poucos judeus. Não havia uma sinagoga naquele lugar. E por não existir uma sinagoga, porque não havia pelo menos 10 homens judeus para formarem uma sinagoga, o apóstolo Paulo, então, ele vai até um local onde as mulheres costumavam se reunir para orar. E ali ele prega o Evangelho. Ele pregou o Evangelho ali, e naquele momento Lídia e a sua família foram alcançados pelo Evangelho. Depois Paulo expulsa o demônio de uma jovem adivinhadora. Isso causa revolta dos seus donos, e isso faz com que Paulo e Silas sejam presos, sejam açoitados. E ali na prisão eles estão cantando louvores a Deus, estão orando a Deus, e Deus opera um milagre. As portas da prisão são abertas, Paulo e Silas são libertos, e o carcereiro responsável por aqueles presos, ele pensa em tirar a sua vida. Mas naquele exato momento Paulo diz: não te faças mal nenhum, porque nós estamos aqui. E diante do apelo daquele homem desesperado, o que eu faço para salvar a minha vida? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E aquele homem e toda a sua família são alcançados também pela graça de Deus. E ali nós já temos o núcleo que formaria aquela igreja. A família de Lídia e a família do carcereiro. E esta igreja, meus irmãos, a igreja aos Filipenses, era uma igreja bastante amorosa com o missionário fundador. Pois nós notamos vários termos afetuosos aqui nessa epístola, principalmente Paulo expressando o seu carinho, a sua saudade, o seu amor, como ele tinha aqueles irmãos no seu coração. 10 anos mais tarde, porque Paulo esteve em Filipos entre 51 e 52, pregando o Evangelho, começando aquela igreja. Então, 10 anos mais tarde, Paulo encontra-se preso em Roma. Ele está ali preso por pregar o Evangelho. É uma prisão domiciliar, onde ele poderia receber as pessoas, onde ele pôde compartilhar o Evangelho, porém ele estava cercado pela guarda pretoriana, que era a guarda de elite do imperador romano. E no final desta prisão, por volta do ano 61 depois de Cristo, Paulo ele escreve aos Filipenses. Muito provavelmente, Epafrodito foi até Roma, encontrou Paulo
e ele passa uma oferta que ele havia recebido da parte desses irmãos e aproveita também para dar um relatório a Paulo acerca de como estava aquela igreja. E Paulo então escreve aos filipenses, agradecendo pela oferta recebida, passando informações sobre a sua prisão em Roma. Paulo tinha perspectivas de ser liberto, recomenda Epafrodito e Timóteo àquela igreja, também corrige alguns problemas que existiam dentro daquela igreja, problemas de rivalidade e o perigo que rondava aquela igreja, o perigo do falso ensino. E o tema central desenvolvido pelo apóstolo Paulo em Filipenses, abarcando todos esses assuntos, é uma vida centrada em Cristo. E na mensagem introdutória, a mensagem que abriu esta série, nós consideramos 4 verdades que nos foram úteis para entender o que vem a ser uma vida centrada em Cristo. Uma vida centrada em Cristo é uma vida onde Cristo é a fonte de tudo que somos. Ele é a fonte da nossa salvação, Ele é a fonte do nosso amor, Ele é a fonte da nossa humildade, Ele é a fonte do nosso crescimento, Ele é a fonte da nossa justiça, Ele é a fonte da nossa alegria, da nossa esperança, da nossa provisão. Apresentamos também uma segunda verdade: Cristo é a motivação de tudo o que pensamos, dizemos e fazemos. Pensamentos santos serão igual a uma vida santa. A terceira verdade: Cristo deve ser o alvo de toda a nossa vida, deve ser o alvo de toda a glória. Em tudo Cristo ele deve ser glorificado. E a quarta e última verdade que foi apresentada para entender o que vem a ser uma vida centrada em Cristo é que Ele é a nossa esperança. Nós temos essa esperança nos céus, na nossa pátria, no nosso Senhor que virá para levar para si a sua igreja. E hoje, meus irmãos, eu quero considerar com vocês a oração de gratidão que Paulo fez em favor dos filipenses. Esta oração está no capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses capítulo 1, versos de 1 a 11. Filipenses 1, de 1 a 11, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na confirmação, na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão importante do culto que prestamos ao Senhor. O momento em que o Senhor vai falar. Até aqui nós falamos, através dos louvores, dos especiais, das nossas orações. Mas agora é o Senhor quem fala. E o Senhor tem autoridade, porque o Senhor é Deus e reina de maneira soberana sobre todas as coisas. Queremos, ó Deus, estar sensíveis à Tua palavra, à Tua voz. Queremos que o Teu Espírito Santo esteja em nosso meio, em nossas vidas, abrindo nossas mentes, nossos corações,
jogando luz sobre nós, ó Deus, para o entendimento da Tua palavra e a prática, ó Deus, daquilo que o Senhor deseja para nós. Que haja também entre nós arrependimento, conversão, Senhor Deus. Que haja, Deus, mudança de vida, pois a Tua palavra ela é pregada para que as nossas vidas sejam transformadas e assim o Teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como é de costume, irmãos, o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele sempre faz uma saudação. Essa saudação está aqui nos versos 1 e 2. Ele primeiramente se apresenta juntamente com Timóteo como os remetentes. Timóteo, ele tem aqui o seu nome associado, não porque ele escreveu ou teve alguma participação, talvez ele tenha sido um amanuense, alguém que, ao ditar Paulo, ele ia escrevendo esta epístola. Ele estava aqui mais no sentido de amizade, de cooperador ao lado de Paulo. E eles se apresentam, Paulo e Timóteo, como servos de Jesus Cristo. Essa palavra, ela literalmente significa escravo. E é a mesma palavra que Paulo usa para falar de Jesus Cristo no capítulo 2, versículo 7. E ele se intitula ao lado de Timóteo como servo de Jesus Cristo, porque não havia necessidade dele reafirmar a sua autoridade, como ele fez ao escrever aos irmãos em Corinto e também aos irmãos da Galácia. A carta, como os irmãos podem observar ainda no versículo 1, ela é destinada a todos os santos, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Note que estes são chamados de santos, uma vez que eles foram justificados pela fé, foram separados para Deus. E agora a posição desses irmãos é uma posição de santos. E eles devem viver uma vida santa para o louvor da sua glória, como Paulo vai falar no capítulo 2, a partir do versículo de número 15. E nessa igreja, meus irmãos, havia pessoas, além de regeneradas, uma liderança. Essa liderança era composta por bispos e diáconos, por pessoas que eram responsáveis por supervisionar aquele rebanho, pessoas que eram responsáveis por estarem auxiliando aqueles que estavam responsáveis por supervisionar aqueles irmãos. E na saudação ainda, Paulo lhes apresenta, lhes deseja graça e paz. A graça, favor imerecido, e a paz com Deus e com os irmãos, que era tão importante, haja visto que nesta igreja estava havendo um pequeno problema de relacionamento. Então, feita esta saudação inicial, que é costumeira em várias cartas escritas por Paulo, como de costume também, ele geralmente faz uma oração. Você pode perceber que grande parte das 13 cartas que Paulo escreveu consta uma oração. E aqui Paulo ele faz uma oração de gratidão na abertura desta carta. E nesta oração, irmãos, que está nos versículos 13 ao versículo 11, eu quero destacar dois fatos. O primeiro fato, irmãos, é que a comunhão do Evangelho é a marca de uma vida centrada em Cristo. Lembre-se que o tema desta carta é uma vida centrada em Cristo. E dentro desta oração, nós notamos este fato, que a comunhão do Evangelho é a marca de uma vida centrada em Cristo. Paulo ele começa a sua oração agradecendo a Deus pela cooperação dos filipenses no Evangelho. Os versos 3 a 5 dizem assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então ele agradece a Deus em oração pela vida daqueles irmãos. E ele agradece especificamente porque eles haviam cooperado com o Evangelho. A cooperação daqueles irmãos trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo.
deixava Paulo feliz, satisfeito, contente. Aqueles irmãos tinham o desejo de ver o progresso da obra. E ele diz que sempre ora. E o tempo verbal aqui, no versículo 4, fazendo sempre, dá a ideia de que ele está orando sempre que lembra daqueles irmãos. Em todo momento que ele lembra daquela igreja, ele inclui esses irmãos nas suas orações. E ele ora sempre com alegria. Mas de que tipo de cooperação, de forma mais específica, Paulo, ele expressa a sua gratidão aos filipenses? A palavra cooperação, aqui no versículo 5, irmãos, no Novo Testamento, quase sempre ela é traduzida por comunhão. E o que essa palavra ela significa, a palavra comunhão? Quando nós pensamos em comunhão, a tendência é que essa palavra ela assuma um significado que a deixa enfraquecida. Você pensa em comunhão e aí logo vem à nossa mente, talvez, convidar um irmão para tomar um café, ou ficar para um lanche após o culto, ou a comunhão passou a ser um tempo agradável entre os crentes. No primeiro século, irmãos, a palavra ela indicava uma parceria comercial. Vamos supor que duas pessoas juntam as suas economias, elas então compram uma empresa de calçados. E a partir dessa união, dessa sociedade, elas entram em comunhão ou parceria. No Novo Testamento, a palavra quase sempre ela está ligada a questões financeiras. Lembrem-se que quando os crentes da Macedônia, eles enviam as suas ofertas para os crentes pobres em Jerusalém, o que eles estão fazendo naquele momento? Eles estão entrando em comunhão. Então, note a ligação aqui. A verdadeira comunhão, ela está ligada ao autossacrifício numa missão compartilhada. Assim, meus irmãos, quando aqueles dois homens, eles se unem, juntam as suas economias e compram uma empresa de calçados, o que eles fizeram? Eles compartilharam de uma mesma visão, e o compartilhar dessa mesma visão vai fazer com que aquela empresa ela se mantenha e ela vá alcançando os seus passos, os seus objetivos. Olhando para essa palavra aqui, a palavra cooperação, no sentido de comunhão, ela nos indica o quê? Que a comunhão cristã envolve sacrifício, sacrificar-se a si mesmo, mas não aquele sacrifício em que eu apenas me sacrifico por me sacrificar, mas um sacrifício de acordo com o Evangelho. E esse sacrifício, irmãos, pode envolver amor, aliás, ele deve envolver amor e intimidade. Mas ele vai além, irmãos, porque esse compromisso, essa comunhão, melhor dizendo, ela vai além do que apenas compromisso. Ela também vai envolver compromisso com aqueles irmãos. Assim, quando Paulo ele ora agradecendo pela cooperação no Evangelho em favor dos filipenses, desde o dia em que eles foram salvos até aquele momento, ele está agradecendo a Deus, porque estes irmãos estão firmemente envolvidos no progresso do Evangelho. Eles continuam evangelizando em Filipos, eles continuam orando por Paulo, eles continuam enviando oferta ao missionário, e isso leva Paulo a agradecer por aqueles irmãos. Mas há, irmãos, uma outra razão que leva Paulo a agradecer pela vida dos filipenses. O versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Existem pessoas que professam a fé cristã, mas elas infelizmente não se firmam. Elas não permanecem na fé, não perseveram. Elas são como aquela semente que cai num solo rochoso,
na parábola do semeador em Marcos capítulo 4, versos 16 e 17. No início elas parecem ser promissoras, mas com o decorrer do tempo elas provam ser as mais volúveis. Elas começam indicando sinais de vida, mas jamais chegam a produzir frutos. Porém, este não era o caso dos irmãos em Filipos. Eles estavam perseverando em progredir na vida cristã. E Paulo tinha certeza de que Deus estaria continuamente operando em suas vidas. Ele até inclusive os exorta a progredir mais no capítulo 12, no capítulo 2, verso 2, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então percebam, irmãos, que a gratidão de Paulo pela vida dos filipenses era uma gratidão afetuosa, cheia de alegria, intensa, porque havia progresso espiritual na vida daqueles irmãos. E Paulo ele reflete essa alegria ao dizer no verso 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Interessante que as circunstâncias que Paulo se encontrava, preso, numa prisão domiciliar, guardado pela guarda pretoriana, isso não afetou a sua afeição alegre em favor dos filipenses. Além do mais, olhando para o texto, Paulo ele faz questão de ressaltar que o que ele expressa nessa oração, irmãos, é verdadeiro, que ele se coloca sob juramento, verso 8, pois minha testemunha de tudo que eu sinto por vocês é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Isso aqui, meus irmãos, não é bajulação, não é exibicionismo. Isso aqui não é persuasão para que eles fiquem ligados a Paulo e Paulo então tire proveito do amor que essa igreja tinha por ele. Não, pelo contrário, é algo que flui do mais profundo do coração do apóstolo Paulo. No capítulo 4, verso 1, ele vai dizer, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Olhando para o exemplo de Paulo, irmãos, olhando para o exemplo dos filipenses, fica muito claro que a comunhão do Evangelho é a marca de uma vida centrada em Cristo. E isso, meus irmãos, deve permear os relacionamentos cristãos. E esse é o ponto aqui, nos primeiros versículos desta oração. Paulo ele não está falando do tempo que esteve com eles. Paulo não está falando aqui sobre prováveis obras literárias que eles debateram ali. Paulo não está falando, como foi bom aquela refeição que eu tive com os irmãos. Muito embora o tempo que Paulo teve ali com eles foi um tempo bom. Mas o que Paulo tem em mente, irmãos, é a comunhão do Evangelho. Porque é isto que marca uma vida centrada em Cristo. Pensando nisto, meus irmãos, o que nos une? Qual é o teor das nossas conversas após o culto que prestamos a Deus? Falamos sobre política, conversamos sobre trabalho, esporte. Tem muita gente que está feliz aí hoje, né? Falamos sobre problemas, alegrias, tristezas, preocupações. É claro, irmãos, que
todos estes assuntos, eles devem fazer parte das nossas conversas. Em meio às conversas que nós tivermos, esses assuntos naturalmente eles podem surgir. Mas o que deve nos unir como cristãos, o que vai marcar uma vida centrada em Cristo, é a comunhão do Evangelho, é a paixão pelo Evangelho, irmãos. Não existe nada além do Evangelho capaz de ser mais forte do que manter unido a diversidade de pessoas que fazem parte da igreja. Homens e mulheres, jovens e idosos, trabalhadores e empresários, saudáveis e doentes, raças diferentes, diferentes níveis de renda, de estudo, personalidades diferentes, tudo isso, irmãos, é unido em um só corpo por causa da comunhão do Evangelho. É isso que faz toda a diferença. É isso que faz nós convivermos e aceitarmos e amarmos uns aos outros, apesar de sermos tão diferentes e nem sempre pensarmos da mesma forma em todos os assuntos. É isso que nos faz abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos gostos, porque como Paulo diz aqui no capítulo 2, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. O que nos mantém unidos, irmãos? O que deve nos manter unidos é a comunhão do Evangelho. É o fato de que Jesus, o Deus homem, ele nos reconciliou consigo mesmo. Isto é a marca de uma vida centrada em Cristo. E esta vida, ela deve ser compartilhada uns com os outros. Em termos práticos, irmãos, o que isso significa? Que devemos regularmente compartilhar o Evangelho, compartilhar o que estamos aprendendo da Palavra de Deus, unir-nos em oração pelo progresso do Evangelho, encorajar uns aos outros na obediência da Palavra de Deus, no discipulado que nos amadurece, levar os fardos uns dos outros, crescer em amor que se sacrifique a si mesmo pelo próximo, por amor a Deus e a Jesus Cristo. Nós temos que colocar o Evangelho como centro da nossa comunhão. Essa é a marca, essa deve ser a marca dos nossos relacionamentos, a marca de uma vida centrada em Cristo. Mas há um segundo fato, irmãos, que eu desejo destacar nesta oração de gratidão feita pelo apóstolo Paulo. É o seguinte: a prioridade do Evangelho deve fazer parte de uma vida centrada em Cristo. A prioridade do Evangelho deve fazer parte de uma vida centrada em Cristo. Observe que nos versos de 9 a 11, Paulo ele apresenta o conteúdo das suas orações em favor dos filipenses. Nesta oração, irmãos, qual é a prioridade do Evangelho? A prioridade do Evangelho aqui, de acordo com esta oração, é o aumento do amor. A vida de Paulo era uma vida centrada em Cristo. E para o apóstolo, o amor era a prioridade do Evangelho. Em vista disso, Paulo ele diz que, e também faço esta oração. E ele ora pelo quê? Primeiro ele ora para que o amor dos filipenses aumente cada vez mais. Verso 9. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Observe aqui, meus irmãos, que Paulo ele não ora de forma específica. Ele não diz que o seu amor por Deus ou uns pelos outros aumente cada vez mais. Por mais que aquela igreja fosse uma igreja afetuosa, carinhosa, amorosa,
por mais que ela fosse uma igreja fiel, cooperadora e amorosa com o apóstolo, ele não ora de forma específica, mas ele ora para que aquele amor que já tomava conta daquela igreja aumentasse cada vez mais. Mas em segundo lugar, nós notamos também aqui dentro desta oração que Paulo ora para que o amor dos filipenses, além de aumentar mais e mais, aumente no pleno conhecimento e toda a percepção. Esse amor, meus irmãos, aqui é um amor que torna conhecedor. Agora, não é um amor que vai agregar conhecimento secular, mas é o conhecimento de Deus, das suas palavras, das suas ações. Ele deseja que esse amor aumente neste conhecimento de Deus e que eles vivam à luz desse conhecimento. Para Paulo, não se pode crescer estando cheio de amargura ou outros pecados egocêntricos. Alguém pode conhecer a Bíblia, pode memorizar diversos versículos, pode ser o professor de um seminário, pode ser um professor de escola bíblica dominical, pode ser um diácono, mas isso não quer dizer que está crescendo no conhecimento de Deus e adquirindo discernimento. Meus irmãos, assim como o conhecimento de Deus e sua palavra serve de incentivo ao amor cristão, assim o amor é indispensável para um conhecimento mais profundo de Deus. Não há como eu desenvolver a minha vida de oração, mas não na moralidade. Não tem como eu crescer no amor ao próximo, mas não na pureza ou no conhecimento de Deus. Todo o nosso desenvolvimento envolve todas as áreas da nossa vida. O nosso pensar, o nosso falar, o nosso fazer. E ele coloca isso no capítulo 4, versículo 8 e 9. Tudo, meus irmãos, deve ser desenvolvido em submissão a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas Paulo ele também inclui nesta oração uma terceira finalidade, verso 10, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo ele deseja que os filipenses prossigam, se tornem cada vez mais criteriosos, provando sempre por experiência própria o que é melhor. Enfim, Paulo ele deseja sempre a perfeição. Que aqueles irmãos eles sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. A excelência para a qual Paulo ele ora pelos filipenses está no versículo 4. Versículo 11, perdão. Frutificar por Cristo para a glória e louvor de Deus. Esse é o motivo da oração de Paulo. Todo o conteúdo da sua oração, irmãos, a saber, o aumento do amor para o pleno conhecimento e toda a percepção, e uma vida frutífera, é para que a prioridade do Evangelho avance na vida dos crentes de Filipos. Como estes pedidos, irmãos, aparecem nas nossas orações? Oramos para que o nosso amor por Deus e o amor pelos nossos irmãos em Cristo aumente cada vez mais, a fim de que possamos ter conhecimento para fazer boas escolhas e frutificar para a glória de Deus? Pelo que você ora? Eu acredito que muitos aqui oram com o mesmo conteúdo da oração de Paulo aos Filipenses. Mas eu acredito também que muitos dedicam grande parte das suas orações a questões pessoais e muitas vezes sem o interesse do Evangelho. Às vezes nós pedimos pelas contas a pagar, pela proteção física, pela proteção espiritual, por saúde,
por emprego, pela nossa empresa. Sem dúvida nenhuma, irmãos, que tudo isso deve figurar nas nossas orações. Ora, Paulo nos ensina aqui no capítulo 4, versículos 6 e 7, o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele mesmo nos orienta a não andarmos ansiosos e a apresentar a Deus as nossas petições, as nossas necessidades. Todavia, meus irmãos, onde fica a prioridade do Evangelho? Pergunte a você nessa noite: pelo que tenho orado? As minhas orações, elas estão relacionadas ao Evangelho? Eu estou sendo fiel às Escrituras quando oro? Ao orar, meus irmãos, pela prioridade do Evangelho, será que quando eu oro de maneira consciente, Ele tem governado a minha vida, o meu pensar, o meu falar, o meu fazer? Como tenho orado pedindo que esse Evangelho mude a minha vida, ou acrescente mais a minha vida cristã? Coloque o Evangelho em primeiro lugar. A prioridade do Evangelho, irmãos, e neste caso específico, nas nossas orações, essa prioridade, ela deve fazer parte de uma vida centrada em Cristo. Não é uma opção, não é uma sugestão que Paulo está dando aqui, mas ele está nos mostrando que ao orar, o Evangelho tem que ser prioridade em uma vida centrada em Cristo. Então, irmãos, sobre a oração de gratidão feita pelo apóstolo Paulo em favor dos irmãos em Filipos, logo aqui na abertura desta carta, nós destacamos dois fatos. A comunhão do Evangelho é a marca de uma vida centrada em Cristo. E a prioridade do Evangelho faz parte de uma vida centrada em Cristo. É interessante que esta oração, irmãos, a oração de gratidão de Paulo, é uma oração que cobre várias áreas da nossa vida. E nesta oração, o apóstolo Paulo expressa o desejo pela virtuosa igreja de Filipos. O seu desejo é que essa igreja, ela continue avançando, continue progredindo, continue crescendo na comunhão do Evangelho, na prioridade do Evangelho. E todo cristão que busque a excelência, com certeza ele vai desejar em sua vida o mesmo que Paulo deseja aqui. Se você quer crescer, se você quer prosperar na vida cristã, se você quer continuar servindo a Deus com integridade, com fidelidade, eu acredito que você, que tem Cristo como centro da sua vida, com certeza vai buscar a comunhão do Evangelho e vai priorizar o Evangelho na sua vida. E essa é a minha oração por esta igreja. Que você sempre busque isso, a comunhão do Evangelho, a prioridade do Evangelho. Que você não veja no Evangelho algo difícil, algo impossível, algo que seja distante, mas uma realidade para a qual Deus quer ver em nós. E que assim, meus irmãos, por meio dessa prioridade, a igreja continue tendo essa marca de ser uma igreja centrada em Cristo. Que as nossas vidas sejam centradas em Cristo. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém?